Bem, vamos lá. Se o punho da rede permitir, de modo que a gente não caia novamente, vamos ver se a gente conclui esse terceiro bloco, essa parte final de nossa aula. Então, atualmente, na era moderna, houve uma releitura, ou seja, enquanto na esfera pública há a participação do Estado, ou seja, na esfera pública há uma relação de supremacia do Estado. Se antes o Estado não se metia nas coisas, agora não. O Estado tem supremacia nas relações, naquilo que pertine aos assuntos do Estado, ou seja, aquilo que está afetado ao direito público, ou seja, é o que se chama de domínio estatal. E na esfera privada, o Estado ele vai estar mais ausente, ou seja, ele vai deixar a esfera privada, né, justamente para as relações entre os iguais, ou seja, permanece como antes. No âmbito do direito público é que as coisas mudam um pouco. Por outro lado, o direito ele vai resguardar, né, os valores, né, com essa retomada, ou seja, após a Revolução Francesa, os direitos vai retomar os valores que interessam mais à comunidade. Ou seja, mesmo dentro do âmbito privado, o direito vai buscar se envolver, se resguardar valores que são valores que significam mais para a comunidade do que para as relações privadas. Ou seja, mesmo dentro das relações entre os particulares, né, o Estado vai observar, vai no sentido de regular, de proteger nessas relações entre particulares, aquelas que têm um maior interesse para a comunidade. Ao final da aula, a gente traz alguns vocábulos que serão elucidativos, que serão exemplificativos, elucidativos não, exemplificativos, né, para, assim, essa fase do direito. Então, nessa concepção, retomando a concepção dual do direito, né, sem conflitar com a tese de que o direito é um sistema complexo, ou seja, nós vamos considerar as duas abordagens, ou seja, a abordagem do direito privado e a abordagem do direito público, como abordagem de uma mesma ciência. Direito público e direito privado são objetos da ciência jurídica. São a gente pode dizer assim, como objeto ele se distingue, mas são objetos que pertencem a uma mesma ciência. Então, assim, o direito público e o direito privado, né, eles constituem duas áreas, né, que vão ser informadas por princípios. Nós vamos ter os princípios que são mais particulares à área do direito privado, como teremos princípios que serão mais particulares às realidades do direito público. Então, fixando-se, né, no princípio da legalidade, ou seja, vou falar com mais calma. Na interpretação do direito privado, o sistema vai se ater muito mais aos aspectos patrimoniais, ao conteúdo da vontade, ou seja, ao conteúdo da autonomia da vontade do indivíduo. Ou seja, ele vai fixar, né, no princípio da legalidade. Ou seja, o direito privado ele vai se apoiar na autonomia da vontade, entendendo que será permitido tudo aquilo que não foi proibido. Ou seja, na interpretação do direito privado, na interpretação das regras do direito privado, ou na interpretação da faticidade do direito privado, nós vamos ter, né, vamos dizer assim, essa informação. Nós vamos ter essa metodologia que entende que tudo que será permitido se não for proibido. Você poderá, por exemplo, qual a forma de se estabelecer uma relação contratual? Qualquer uma, desde que não seja proibida por lei. A limitação é essa.
Você tem uma liberdade que a única limitação é se tiver um dispositivo legal. Isso falando de maneira apressada. No direito público, né, por sua característica, justamente pela característica que lhe nomina, ou seja, a publicidade, o caráter de ser público, ele vai atuar, né, com uma supremacia em face aos direitos privados. Pensando de maneira imediata, se tiver um choque entre direito privado e direito público, vai prevalecer. Se tiver um choque entre interesse privado, eu digo melhor dessa maneira, se tiver um choque entre os interesses privados e o interesse público, vai prevalecer o interesse público. Então, no direito público, vai se realçar a vontade heterônima. O que é a vontade heterônima? É justamente aquela vontade que é submissa da lei. Então, no direito público, tudo é permitido. Ou seja, no direito público, o que não é permitido é proibido. No direito público, por essa informação, vai prevalecer a submissão à lei. Então, se no direito privado as regras, as vias de, vamos dizer assim, as normas, né, elas vão buscar, em seu aspecto geral, proteger a liberdade das relações privadas, no direito público é exatamente o contrário. As relações do direito privado, elas estão afetadas por esse caráter de liberdade que é inerente aos indivíduos, sobretudo aos indivíduos que contratam, sendo justamente o contrário quando não é um indivíduo que está fazendo um contrato, por exemplo, se é o Estado. Se você, enquanto indivíduo, você pode fazer tudo, desde que não seja proibido por lei. Se você é o Estado, se você é um gestor, se você é um administrador público, você só pode fazer o que está na lei. Ou seja, se você tem um capital, você pode fazer com ele o que você quiser. Se a prefeitura tem recursos, ela não pode fazer o que o prefeito quer. Se você tem um capital, você pode fazer o que você quiser, desde que o direito não proíba. Se você é a prefeitura e tem recursos, você só pode fazer o que a lei determina. Vamos dizer assim, essa seria a diferença básica. Então, nesse tempo histórico, em que o direito se desdobra em especializações, né? Nesse tempo de expansão dos mercados, né? Então, seria um tempo em que as constituições deveriam se impor para regular a ordem econômica. Eu não sei se vocês enxergam isso. Eu pergunto, porque eu tenho problema de vista, eu uso óculos, eu não estou conseguindo ver as coisas muito bem. Queria saber se vocês compreendem dessa forma também, dentro da experiência particular, lógico, de cada um. Então, nessa quebra em que o modelo individualista recebe a influência das ações coletivas, veja, o nosso direito privado hoje, eu disse a vocês anteriormente, né, que a supremacia a liberdade individual, né, em fazer negócios, ou seja, a não intromissão do Estado na vida dos particulares, né, com a contemporaneidade, sofreu uma mutação, de modo que até o direito privado ele fica, vamos dizer assim, de uma certa maneira, submisso aos interesses públicos, às regulações do Estado. Então, nessa regulação do Estado é que vão aparecer, vamos dizer assim, no campo do direito processual. Olha, se o direito processual ele foi historicamente fundado para garantir a propriedade, para garantir os negócios, ou seja, para garantir as atividades do mundo liberal, nesse mundo do direito constitucional de um Estado democrático de direito, nós vamos ter
um ordenamento jurídico, ou seja, nós vamos ter um Estado preocupado, vamos dizer assim, com as ações coletivas. Então, esses são conceitos técnicos, né, que fazem parte dessa realidade, vamos dizer assim, do direito privado contemporâneo. São os interesses difusos, né, os interesses coletivos, os interesses individuais homogêneos. Então, são essas as novas características, né, que assumem relevo jurídico no âmbito do direito privado. Então, acredito que aqui eu tenha conseguido, de uma certa maneira, vencer o texto que indiquei para vocês, né? De uma certa maneira, nós temos uma introdução ao que seja instituições de direito público e privado. Espero que vocês, ao assistirem esses vídeos, eu pretendia que ficasse em um vídeo só, mas não foi possível, então vai em 3. Talvez seja mais prático para assistir para quem queira fracionar as aulas. Então, tem muitas coisas que vocês podem procurar na web e vão encontrar com muita facilidade, de modo que, a posterior, eu deverei, na semana seguinte, estar passando uma lista de exercícios para vocês, antes que a gente organize uma live, que é justamente o que eu morro de medo em razão do punho da minha rede, que não deixa eu ficar me balançando tranquilamente, pelo menos por 1 hora, ou seja, 60 minutos. Né? Então, espero que todos vocês estejam bem, sintam-se abraçados e afagados, né? Com o devido respeito. Felicidade a todos. Muito obrigado pela atenção.